Alimentos para crescer e reparar danos. Primeiro a gente começa falando sobre a amamentação, o quanto ela é importante. Imagine que a amamentação, o leite materno funciona como uma vacina para a criança, né? Porque a mãe transfere ali para o bebê muitos anticorpos para esse bebê começar a ter um sistema imunológico, né? Um sistema de defesa mais estabelecido. Então, até os primeiros 6 meses é importantíssimo o leite materno, tá? Evita um monte de doenças na criança, ok? Depois disso, né, a introdução de alimentos vai sendo aos poucos e ela vai sendo muito importante para a criança se desenvolver. O que acontece? Na falta de nutrientes, as crianças que estão em fase de desenvolvimento, elas desenvolvem doenças como raquitismo, por exemplo. Ela não cresce, ela tem problema de crescimento, tá? Tem os ossos fracos, então é importante enriquecer a alimentação com inúmeros tipos de alimentos, tá? Ricos em vitaminas, proteínas, sais minerais, ok? Em relação a reparar danos, a gente precisa nos alimentar porque o seu corpo, para ele crescer, ele precisa ir reparando cada dia que passa danos que acontecem no seu corpo, tá? Porque as células estão se renovando e para que isso aconteça, na renovação celular surge o crescimento. Então, para que isso aconteça, a gente tem que nutrir o nosso organismo, ok? E aí, é uma imagem só para demonstrar, né, as fases de crescimento aí, bebezinho, até chegar na fase adulta, né? Para isso acontecer, a gente precisa se cuidar e se preocupar com a alimentação saudável. Os nutrientes, né, como eu já tinha falado para vocês, precisam chegar nas células, tá? Quem que transporta? A corrente sanguínea. Então, ela está transportando o oxigênio e está transportando os nutrientes importantes para o desenvolvimento para o funcionamento dessas células. Aqui no intestino é que ocorre a absorção de nutrientes, tá? Para que isso aconteça, para que uma proteína seja absorvida, por exemplo, inúmeros processos acontecem antes dessa absorção acontecer, tá? Então, aqui é como se a gente pegasse parte do seu intestino, fizesse um corte, pra gente ver que ele é feito por várias camadas, tá? E aí, mais internamente, tem as dobras intestinais e elas são compostas por vilosidades, tá? Essas vilosidades é onde eu vou encontrar parte dos vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos, e os nutrientes vão atravessar os capilares sanguíneos para poder chegar na nossa corrente sanguínea, né? E aí do sangue vai se encarregar de levar para as células. Então aqui, ó, tá acontecendo na parte D a absorção de nutrientes pelas células, tá bom? Isso aqui é o que seria ideal para nossa alimentação. 50% você consumir vegetais crus e cozidos, tá? Incluindo aqui frutas, tá bom, gente? Legumes, verduras. 25% de proteína, animal ou vegetal. Quem que são as proteínas animal? Carne de boi, frango, porco, peixe ou ovos. E a proteína vegetal é o feijão, o grão de bico, soja ou lentilha. Tanto é que quem é vegetariano consome muita soja, carne de soja, por exemplo, né? E 25% é carboidratos, de preferência integral. Por exemplo, se você pegar o arroz branco, o arroz integral, o arroz branco ele vai ser digerido muito rapidamente. Então, você vai sentir fome mais rápido. E você vai querer, né, se alimentar de novo, sem tanta necessidade. Por quê? Porque a gente chama isso de alimentos integrais, como o arroz integral, ele tem uma absorção muito mais lenta, né? Então, o nível glicêmico demora mais para subir no seu sangue, né? Do que se você consumisse somente arroz branco. Então, você vai sentir fome mais rápido consumindo arroz branco. E o arroz integral, você sente maior saciedade, tá? Então, essa é a diferença. Macarrão. Se você comer só uma macarronada, você vai sentir fome rapidamente, porque não vai te sustentar. O índice glicêmico dele é baixo e você precisa de um índice glicêmico alto, que seria dos alimentos integrais. Calorias
ou quilocalorias, né? Equivale a 1.000 calorias. É uma medida que a gente usa para nos referir à quantidade de energia que aquele alimento pode nos proporcionar, tá? Quando a gente olha uma tabela nutricional, que eu quero que daqui para frente vocês leiam bastante tabela nutricional, vocês vão ver lá, por exemplo, a quantidade de, sei lá, 20 gramas. Se eu consumir 20 gramas daquele alimento, quantas quilocalorias eu vou obter? Sendo que o recomendável é 2.000 calorias por dia, para uma dieta normal de uma pessoa que não está com restrição alimentar nenhuma, tá? Então, se você começasse a calcular a alimentação de um dia todo, você iria verificar se você está ultrapassando ou se você não alcança esse valor de 2.000 quilocalorias por dia, tá? Assim como a gente usa um metro para medir comprimento, a gente usa calorias para medir a quantidade de energia no organismo, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês, eu sei que ninguém gosta, né, de bolacha recheada, imagina. Eu coloquei para vocês a Negresco. Se você comer, ó, aqui fala, porção de 30 gramas é igual a 3 biscoitos. O valor energético de 3 biscoitos é 141 quilocalorias, tá? O que eu tenho de nutriente? Eu tenho carboidrato, que é o açúcar, 19 gramas. Eu tenho proteína, 2,2 gramas, quase nada. Eu tenho gorduras totais? Tem bastante, 6,2 gramas. E tem gorduras saturadas, que são as piores, né? 2,9 gramas. Não tem gordura trans. Gordura trans é o pior tipo de gordura que tem, tá? Então, sempre bom procurar na tabela nutricional para conferir se tem gordura trans no alimento. Fibra alimentar, que ajudaria no funcionamento do intestino, tem quase nada também, ó, 1,7 gramas. Sódio, tem 89 miligramas. Então, por exemplo, ó, o sódio é o sal, né? E ele pode causar vários danos no nosso organismo. Então, quando você vai escolher lá um pão integral, existem vários tipos de pães integrais. Uma dica que eu dou para vocês não vão olhar a quantidade de calorias, comparar só a quantidade de calorias que um pão fornece e o outro, né? Você vai comparar a quantidade de sódio. Se um tiver mais sódio que o outro, você vai optar pelo pão que tenha menos sódio. O sódio é muito importante, não é porque ele não é açúcar que tudo bem. Então, tem que tomar muito cuidado com o sódio. Refrigerante, diet ou light, eles não têm carboidrato, né? Baixa concentração, mas eles têm muito sódio, então de que adianta? Entenderam por que a gente tem que eliminar esses alimentos da nossa vida, tá? Todas as tabelas vem escrito isso aqui, ó. Cadê meu mouse, gente? Achei. Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 quilocalorias, tá? Então, se você tem uma dieta normal, você tem que consumir até 2.000 quilocalorias, não pode passar disso. Ó, sabe um avocado, aquele mini abacate, que é muito usado para fazer guacamole e tal, 175 quilocalorias, a metade dele, que é igual a 38 gramas daquelas balinhas estilo M&M's. Então, olha só, pessoal, eu prefiro comer uma gordura muito saudável que vem desse alimento aqui, tem uma gordura excelente, do que um pacotinho de açúcar, praticamente, que não vai me fornecer nenhum nutriente importante. Lógico que é impossível a gente, né, não viver sem um docinho, mas a gente precisa controlar, né, regrar nossos hábitos alimentares. E aqui, né, uma chargezinha para vocês refletirem, né, batata frita, conta, né, se você tem que consumir bastante alimentos, muitos legumes, então eu posso comer batata frita, né, mas não é bem assim. Tá bom? A não ser que você tenha asse a batata. Aí tudo bem. Pessoal, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tá bom?